marcante participação do Ciro no programa político Canal Livre, lá da TV Bandeirantes, da Band. Vocês viram no domingo à noite, ela foi ao ar, foi gravada como o Ciro já tinha antecipado na semana passada, na sexta-feira. Teve, claro, o ponto forte foi o grande embate que o Ciro teve com o Eduardo Oineg, que, a bem da verdade, ele parece que quer tomar o lugar do Rodrigo Constantino, que ele quer ser o jornalista liberal que foi abertamente refutado pelo Ciro Gomes, ficou fustigando mesmo, falou, você parece que toda vez é destemperado, você não pode mudar o presidente do Banco Central. Vamos lá, essa parte o Ciro até perdeu um pouco a paciência, com razão, porque o cara explicou, e o cara ainda continuava batendo nessa tecla, confundindo autonomia com independência do Banco Central. Atualmente o Brasil tem autonomia, não é independência, eles fazem o que bem entenderem. Não é assim. Aqui no Brasil é autonomia. Independência, inclusive, era uma coisa que o senhor Fernando Haddad e o Marcos Lisboa, que seria seu guru econômico, queriam para o Brasil, não é? Provavelmente o Lula vai querer o mesmo se for eleito de novo. Mas lá o Ciro explicou muito bem essa questão, deu uma aula de economia pro liberal, pro deslumbrado Oineg, não é? Também falaram sobre essa questão de política de preços. O Ciro deu também uma aula nessa parte, explicou porque o Brasil, sobretudo do governo Temer para cá, pratica essa criminosa, vocês lembram, já falei isso várias vezes aqui em outros vídeos, a PPI, que é a Política de Paridade de Importação, ou seja, tudo é baseado em dólar, né? A gente não consegue fazer uma refinaria e o refino do petróleo cru corretamente, tá tudo errado, não é à toa que tá tudo muito alto. O Oineg fala que não tem nada a ver, o governo não pode interferir nisso, o Ciro explicou que ele estava errado, deu detalhes sobre isso e como ele pretende mudar. Ele pretende instalar a PPE, que é a Política de Paridade de Exportação, ou seja, nós vamos determinar o preço, o valor do petróleo, não os estrangeiros. Sem contar a bagunça que está na Petrobras, mas o caminho com certeza não é esse viés liberal, de entreguismo, de privatização, que aliás, com certeza o Eduardo Oineg deixa claro que defende. Não por acaso o Eduardo Oineg, que no outro dia, ontem, lá no seu programa na Rádio Band News, ele falou mal do Ciro, explicou que o Ciro está muito equivocado, que é uma visão dele, que ele é um populista, que sempre tem essa pegada estadista, que parece o Getúlio revitalizado. É sempre assim, é sempre esse discurso, né? Mas o Ciro saiu muito bem, né? Ele tratou inclusive com altos graus de sarcasmo, de ironia, né? Esse embate que ele teve ali com o Oineg, não é? Gostei bastante das perguntas do Fernando Mitre, esse sim tem honestidade intelectual, por mais que não seja um cara mais de esquerda, mais pró-Estado, pró-intervenção do Estado, pró-keynesianismo, como é o caso do Ciro, neo-keynesianismo para ser mais específico, mas ele tratou tranquilamente as questões, né? Teve ali algumas outras fustigações da Adriana Araújo, que é a apresentadora, ex-Record, mas ela é apresentadora, eu até entendo o papel que ela fez. O que eu com certeza não gostei, e acho que a maioria de vocês também não, foi a participação do Oineg. Simplesmente serviu de escada para o Ciro. No final das contas foi bom para o Ciro. O Ciro deu uma aula, ele explicou mais uma vez o quanto o neoliberalismo é ruinoso para o Brasil e quanto a imprensa ainda tem esses representantes lamentáveis, como o dito cujo. Mas a entrevista foi ele 1h05 de duração, foi boa e o Ciro fincou a bandeira do trabalhismo e deixou claro que com certeza ele vai aos debates que devem iniciar ali no meio de agosto. A primeira TV a organizar um será exatamente a TV Bandeirantes, a Band, e ele inclusive pediu encarecidamente ali para os participantes do programa de fazer esse mesmo escrutínio com os outros candidatos e cobrou abertamente Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva compareceram ao Canal Livre e também posteriormente aos debates. Mas é isso, acho que o ponto forte é esse. O Ciro explicou muito
sobre essa proposta de tirar as famílias e as empresas do endividamento. Segundo ele, e obviamente eu consultei também dados, são 65 milhões de pessoas com nome sujo no SPC, mais de 6 milhões de CNPJs, ou seja, de empresas também endividadas. Mas se você não retomar a condição de investimento dessas pessoas, dessas empresas, infelizmente a roda da economia não gira. Se essas pessoas não têm dinheiro, se elas estão muito endividadas, elas não conseguem consumir e, consequentemente, a economia do Brasil não vai para frente. É óbvio que isso é só um detalhe, como o próprio Ciro explicou muito bem nessa entrevista, mas é um detalhe que é muito importante, que faz toda a diferença. Não é? Mas é isso, eu gostei da participação do Ciro, apesar das fustigações, acho que ele se saiu muito bem, melhor inclusive do que aquela lamentável participação lá no UOL. Menos, como eu falei, pelas respostas dele, mas pelas perguntas ruins dos entrevistadores. Lá nesse caso foi só um entrevistador específico.